O mercado de cripto acaba de ganhar uma nova preocupação com o possível banimento da USDT. Se você não sabe, o USDT é a criptomoeda que garante a estabilidade do mercado de cripto, sendo pareada de 1 para 1 com o dólar, ou seja, é um dólar digital para gente. Então, isso aqui pode parecer um caso isolado, que é o banimento do USDT na Europa, mas não é. É o início de uma tendência que você não pode ignorar. Isso aqui é de certa forma preocupante. Eu não quero causar um alarme aqui, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo e o que isso pode afetar no teu bolso no futuro. Para você entender que isso aqui é uma novela que já tem tempo que está acontecendo, você só não deve ter prestado atenção. Em outubro de 2024 foi feita uma postagem pelo Cointelegraph falando o seguinte, que a Coinbase, uma das maiores corretoras de cripto do mundo, estava indo deslistar a USDT e qualquer stablecoin que não estivesse em conformidade com as normas, pelo menos dos países, tá? Da União Europeia. Então, já era para ter causado aqui um certo medo. E em outubro, se eu não me engano, o mercado começou até a subir, em vez do pessoal levar isso aqui como alguma coisa negativa. E aí, deu um prazo aqui. A MiCA, que seria esse Markets in Crypto Assets Regulation, que seria esse MiCA, parece que é o órgão que regulamenta os criptoativos na União Europeia, parece que eles deram prazo lá em outubro até dezembro, dia 30, ou seja, na virada do ano, para remover a USDT caso ela não entrasse em conformidade. E o que aconteceu? A USDC, que querendo ou não é outra opção de stablecoin que nós temos no mercado, daqui a pouco eu vou entrar no assunto, no mérito aqui da importância que as stablecoins têm no nosso mercado e o que pode acontecer caso a gente tenha realmente um banimento nesse estilo, vamos botar isso aqui a limpo, mas a USDT aparentemente foi aprovada pelo MiCA nessa questão de regulamentação, então só a USDT que deu algumas coisas que ela vai ser realmente removida das corretoras da União Europeia, mas a USDC não. Então a gente pode ter ainda uma migração de stablecoins, as pessoas deixando um pouco o USDT de lado, indo também para o lado da USDC. O mais curioso é que se você for olhar o tamanho de mercado dessas duas stablecoins, o USDT e o USDC, fica bem claro que a USDT tem um tamanho de mercado muito maior do que a USDC. Então aqui a gente pode até ver uma nova tendência em que o mercado vai começar a considerar outros tipos e opções de stablecoins, além da USDT, sabendo que a USDT hoje é o manda-chuva do nosso mercado, não só na União Europeia, mas também no mundo todo. E aqui eu encontrei uma notícia falando um pouco mais sobre isso, mas de uma forma geral, a USDT não entrou em conformidade com as normas da União Europeia e eles estão deslistando a USDT em algumas corretoras específicas. Se eu não me engano, a Binance não é permitida na União Europeia, portanto, a que vai sofrer o maior peso nisso vai ser a Coinbase para fazer essa deslistagem. A questão é que aqui falou explicitamente que isso poderia enfraquecer a Europa no posicionamento de criptoativos. Então a gente está vendo uma tendência crescente de adoção de cripto. Não vou falar adoção direta, porque muito tem a ver com hype. As moedas sobem, todo mundo ouve falar e o pessoal quer ganhar dinheiro. Não necessariamente as pessoas estão usando a roda da tecnologia blockchain. Então nós temos duas diferenças aí para você prestar atenção, tá? Mas em um contexto que o mundo está correndo atrás dos criptoativos, essencialmente atrás do Bitcoin, acredito que a corrida mais macro seja através e pelo Bitcoin, a gente pode ver o USDT botando isso em xeque também e botando um certo medo nisso aí, deixando a Europa um pouco para trás. Por quê? A USDT, stablecoins, são hoje uma porta para você entrar em cripto. Então, para você usar a tecnologia blockchain e fazer algumas transações dentro da rede, muita gente usa o USDT. Na própria corretora, muitas pessoas usam o USDT para fazer compras de ativos. Você vai ver várias vezes em várias corretoras, pelo menos na hora até que você vai usar aqui o gráfico para você ver a cotação real, a maioria tem, vou dar o exemplo, Bitcoin barra USDT, Bitcoin barra Tether, US, que é o USDT. Então você vai ver que a maioria dos pares que nós temos de criptos são barra USDT. Isso aí afeta diretamente a estabilidade do mercado. Em um contexto que as stablecoins elas são banidas de alguma forma, tá? Numa utopia, deu errado pra caramba, todo mundo baniu
stablecoin. O nosso mercado perde essa paridade com o dólar. Então, esse é um risco que eu não estou falando que vai acontecer agora, mas eu já falei algumas coisas sobre o risco que nós temos das stablecoins atreladas ao dólar, porque daqui a pouco, não vai demorar muito, os governos vão atrás, os bancos centrais vão atrás de uma digitalização do dinheiro. E aí você vai ver, o SDT que emite dólar digital, isso na verdade seria propriedade dos Estados Unidos, mas está sendo de propriedade privada. E como é que uma empresa está controlando uma emissão de um dólar digital? Eu acredito, tá? Não precisa nem pensar muito que isso aí é uma afronta direta com o Banco Central. Por que uma empresa vai emitir a minha moeda, que é o dólar, sendo que eu sou o Banco Central? Eu que tenho que emitir porque isso vai me dar mais controle sobre a economia. Então é óbvio que eu acredito que no futuro isso vai dar algum problema. Isso significa que toma muito cuidado com o que você fica aí na carteira em deixar o SDT para sempre, fazendo hold de USDT. E uma das saídas que eu vi aqui das pessoas comentando sobre toda essa questão do SDT ser deslistada da Europa é, primeiro, né, o que fazer? Converter o SDT que você tem dentro da corretora, se você estiver na Europa, em outras criptos. Tá? Então é uma saída para você tirar o SDT da jogada para não ser deslistado e tua moeda ir para o beleléu. Acredito que seja isso que possa acontecer, algumas limitações da tua conta, pelo que eu vi aqui também, tá? E aí você pode ir para outras stablecoins, como o SDC, que está sendo liberado. Estão até falando que a stablecoin da Ripple, a RLUSD, se eu não me engano, ela tá para ser agora uma nova opção dentro disso. Não estudei a fundo, mas tem muita gente que quer ganhar espaço com isso, mas, vamos lá, simplificando, o SDC é a segunda cripto do mercado em termos de stablecoin, e pronto. E como ela foi liberada, pelo menos não teve nenhuma encrenca na União Europeia, é uma opção que muitas pessoas podem contar. Então, duas ações para quem está na Europa: se livrar do SDT e trocar por uma cripto, ou trocar o SDT por o SDC. Isso aqui só abre uma questão para gente. Se no futuro tiver qualquer problema, justamente essa questão da digitalização do dinheiro e assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Bater de frente com o SDT ou SDC, porque por enquanto é na Europa. Se for para o mundo todo, aí sim pode afetar em muito a estabilidade do nosso mercado. Não queira saber o que poderia acontecer com cripto caso o SDC, o SDT perdesse em paridade, desse alguma zebra aí. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu dou até um exemplo que aconteceu lá atrás da Terra Luna. Se eu não me engano foi o ST. Perdeu paridade pra caramba. Você tinha um token representando o dólar, só que na verdade você tinha 50 cents em vez de $1. Então, cara, foi uma cagada geral. Não foi bacana. Agora, se isso aí ir pra larga escala, não tô falando que isso vai acontecer, tá? Tô querendo vender susto aqui não. Mas é um negócio pra gente ficar de olho. Muita gente não botou peso, estão falando até que a queda recente do mercado tem a ver com isso. E se situe na tendência do mercado, tá? Não vem falando que o mercado tá precificando isso. Pode ter alguma volatilidade de curto prazo por conta dessa mudança, pelo menos as pessoas que estão correndo atrás, têm muito dinheiro em cripto, vai fazer uma mudança de sair de USDT para ir para outra. Então isso pode gerar alguma volatilidade, nada mais que o normal dentro de cripto no curto prazo, tá? No geral, nós estamos em uma tendência lateral no Bitcoin. Todo o mercado de cripto está andando mais de lado, a dominância está favorecendo. Não quero entrar em muito mérito técnico aqui, porque o que eu tenho para falar é mais uma questão de notícia. Não pude ignorar isso aqui. Eu já estava falando sobre esse possível problema que a gente possa ter no futuro com o SDT em relação ao governo americano, mas isso aqui acendeu um negócio que, cara, foi na Europa. Se isso acontecer de alguma forma nos Estados Unidos, aí o negócio começa a ficar feio. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte, tá? Nós estamos em um contexto bom do mercado, um contexto de expansão, nós estamos em um ciclo de alta tecnicamente falando, nós temos uma margem até setembro, outubro para essa expansão acabar. Pode acabar antes, não acredito que acabe depois, eu acredito que vai acabar mais, ou se não for na data setembro, outubro, pode ser antes. E geralmente quando o ciclo de expansão termina, não é bacana. O mercado sempre tem alguma coisa para justificar uma possível queda, um possível caos. Então, no geral, não faça hold de USDT.
Ah, tem gente que vai vender tudo lá na frente, vou vender todas as minhas criptos para vender no momento certo. Essa deveria ser uma preocupação para você, tá? O mercado de cripto, ele sofre muitas quedas no meio do caminho, as altcoins tendem a cair muito mais. Pode pegar o vídeo passado, eu fiz um recap ali de tudo que aconteceu em 2024 para você se preparar para 2025. Então, o meu papel aqui é para te preparar para o mercado e para você não falhar. Se você não vender suas criptos, você não vai botar dinheiro no bolso, não vai lucrar. E cripto, se você não vender, você não queira pagar para ver o que acontece depois quando o mercado vira, tá? Tem momento que muita gente ganha dinheiro, mas ao mesmo tempo que muita gente está ganhando dinheiro, eles precisam vender para lucrar. E aí tem realizações, chega um período que todo mundo vende de uma vez, o mercado cai pra caramba, isso é cíclico, aconteceu nos últimos anos, basta você ver o histórico. Então, isso aqui não é um alarme, pô, ferrou de vez, o mercado tá em risco porque foi na Europa e temos opções como o SDC em jogada, mas ligo o alerta, que tudo é possível, a gente pode ter um futuro aí, novamente, Estados Unidos, se tiver alguma encrenca com o dólar digital, com SDT, com stablecoins pareadas ao dólar, você tem que tomar bastante cuidado e a gente tem que cavar mais, depois eu vou dar uma estudada até melhor sobre o que faltou para o SDT ficar em compliance com a União Europeia. Se você não sabe, compliance é você estar em norma com, na verdade, em ordem com as normas do lugar que está exercendo a atividade. Então, se você tá alguma coisa errada cara, não sei nem como é que fala isso, mas nos regulamentos, se você tá alguma coisa errada, você não tá em compliance. Então, é estar em conformidade com as normas. Agora eu falei bonito. Então, tem que cavar mais para ver qual foi esse motivo, mas sem pânico, só capaz de ter uma volatilidade por conta disso. E lembrando que é um assunto de outubro. Por que o pessoal não ficou assustado em outubro, pô? Mas tá aí esse aviso, no futuro a gente vai falar mais sobre isso, é importante que você se inscreva nesse canal, eu só quero trazer aqui a minha ótica em cima desses fatos, eu não tô aqui para ficar achando que vai ser tudo maravilhoso, eu acredito que tenha riscos e você que tá investindo em cripto, você tem que estar total ciente disso, que cripto não é um mercado como qualquer outro, você tem que tomar bastante cuidado porque é o teu dinheiro que tá em jogo e uma falha que você tem pode custar muito caro. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.